Bom dia, amada igreja. A parte da leitura está em Marcos 6, do 30 ao 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos os que viram retirar-se, tendo-os reconhecidos, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, e já é tarde. Mandem embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar pela mensagem. Obrigado, meu Deus, por este momento, estarmos todos aqui reunidos para te adorar e te louvar. Abençoa o nosso irmão Marcelo, para que ele tenha todo o conhecimento e toda a sabedoria do Senhor para ministrar a tua palavra neste momento e que possamos aprender e aplicar ela em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom dia, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês para dividirmos essa passagem hoje. Dividirmos não, mergulharmos, é mais refrescante, né? Nessa passagem, para a gente aproveitar o que Jesus tem para nós. Essas palavras de ter o prazer e a alegria de estar juntos, que é de um outro pregador, ele sempre vem falar, é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês. E quando ele fala isso, eu me sinto tão bem, e eu pensei, um dia eu vou falar igual ele. Eu não posso falar porque ele é de fora, está há pouco tempo aqui. Eu já estou aqui há 40 anos, fica meio... Eu cheguei aqui com 5 anos de idade, então por isso esses 40 anos o pessoal já estamos acostumados de estar juntos, né? Outra coisinha que eu queria também falar com vocês, eu estava andando de carro com a minha mãe, e aí a gente estava indo rápido, mas tinha um motoqueiro com aquelas caixinhas atrás tentando passar a gente, né? Ele tentava de um lado, tentava do outro, aí o sinal fechou e eu parei. E aí a motinha foi embora com o sinal vermelho mesmo, né? Aí a minha mãe, que está encostando nos 87 anos, olhou para o motoqueiro, olhou para mim e falou, a vida é tão curta, né? Para que isso? Então eu olhei para ela, então com 87 a pessoa achar que a vida é curta é maravilhoso de ouvir, né? Então, que essa passagem possa trazer
acalanto, esperança, coisas boas na nossa mente. O Ângelo trouxe para a gente, passagem lida lá de Marcos 6,30, sobre a primeira multiplicação dos pães. O interessante da gente saber dessa passagem, o poder dela, é que ela está nos 4 evangelhos. Você encontra a primeira multiplicação de pães lá no Mateus, no Marcos, no Lucas e no João. E cada um com o seu enfoque. Mas você fala, mas o que tem isso? Só essa passagem existe nos 4 evangelhos, pode conferir. Outras passagens não tem nos 4. Então Deus deve ter tido um motivo especial para deixar para nós ali esses ensinamentos. E essa passagem se presta a muitos ensinamentos. Às vezes você usa ela para ensinar uma coisa, ensinar outra, ensinar uma coisa, ensinar outra. Então tem muito material espiritual lá de direção para nós. E eu não sei com certeza por que essa passagem é tão especial e foi deixada ali. Uma das coisas é que ela teve testemunho, pelo menos 5.000 homens viram esse milagre, esse acontecimento, esse dia de Jesus lá. Então é muita testemunha. Isso sem contar as crianças e mulheres lá misturadas. Então foi um testemunho assim que não tem como falar, foi enganoso, Jesus não fez. As pessoas viram 5 peixinhos, um lambarizinho, né, ou uma sardinha, e 2 pedaços de pão de cevada, o pão mais barato que tinha, virar alimento para quantas pessoas? 10 ou 15 mil pessoas. Então é um milagre assim testemunhado por muita gente. Outra coisa que eu achei interessante também é que é um milagre que eles chamam de criacionista. Jesus fez poucos desses. Deus fez muitos desses lá no início, mas o Deus Jesus, Filho de Deus único, fez esse milagre criacionista, fez poucos. Ele criou também vinho da água, mas aqui ele cria milhares de pães e milhares de peixes e alimenta milhares de pessoas, criando do seu poder, da sua mão, da sua vontade, da sua bondade por nós. Então ele criou ali. E outra coisa é que fala nesse milagre do pão e do peixe. E esses símbolos se arrastam por séculos, significando coisa boa para nós. Talvez Jesus estava preparando esse assunto, porque ele vai virar o pão da vida, né? Então ali ele multiplica tanto pão, talvez preparando, daqui a pouco vocês vão se alimentar do pão da vida. E esse pão da vida, quem comer dele, viverá eternamente. Bonito, né? Então ele já estava preparando as mentes deles e nossa para saber que Jesus é o alimento eterno. E do peixe, uma coisa interessante é que o peixe na língua grega lá, as letrinhas, quer dizer, né, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que foi uma forma dos cristãos se comunicarem diante dos inimigos por muito tempo, sem os inimigos saberem, né? Então você ia lá, via, a pessoa parecia uma pessoa de bem, que seguia Deus, então você fazia um risquinho. Aí a outra pessoa vinha e fazia o outro risquinho, que formava um peixinho. Então a pessoa sabia, olha, ele conhece Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Então você poderia conversar sobre a vida espiritual com essa pessoa sem ele te entregar para o governo romano e você ser torturado e assassinado. Então eu disse que essa passagem presta para muitos objetivos. O objetivo que os irmãos planejaram para a gente falar um pouquinho hoje é que nós devemos servir nas necessidades e nas necessidades que se apresentam. Aqui, qual a necessidade que se apresentou? Precisava de comida para milhares de pessoas. Então, Jesus vai servir nessa necessidade. Talvez ele está querendo deixar para nós o aviso, vai aparecer necessidades diversas na sua vida, e você vai ter que servir nela, e servir com o que você tem na mão. Traz o que você tem na mão, é o que Deus, né, na nossa sociedade tem milhares de necessidades. Pessoas com drogas, pessoas com fome, pessoas sem habitação, conflitos, crianças sem os pais, porque os pais falecem ou são dependentes de drogas. Então, a nossa sociedade tem muitas necessidades. E nós, como a Igreja de Deus nessa terra, representamos Jesus nessas situações. Então, você precisa atuar. Você fala, mas eu não tenho dinheiro para ajudar todas essas crianças. Não precisa de todo o dinheiro, né? Talvez precisa do pouquinho que você tem e Deus vai completar, Deus vai multiplicar.
Os milhares vêm da mão e do poder de Deus, não da nossa. Nós não temos realmente muitos recursos sobrando e para resolver todos os problemas do mundo, mas Deus tem. Então, a gente entra com o que nós temos e Deus completa o restante. É assim que sempre foi e que sempre será. Você não vai conseguir ser o todo-poderoso que vai resolver todas as coisas, ter todos os recursos. Eu vivo sonhando em fazer um abrigo para criancinhas. A minha esposa trabalha numa escola da periferia e como tem necessidade das criancinhas. Então, eu já penso, tem um irmão que dá aula de jiu-jitsu, né? Ele não sabe ainda, mas a gente vai montar um projeto em frente à escola e as gurizinhas vão lá lutar jiu-jitsu para tirá-las da rua. Depois do jiu-jitsu vão dar um lanche, depois do lanche vão dar uma janta, sabe? Então, está aqui ainda. E o pouquinho que eu posso ajudar, as 2 moedinhas, eu tenho que fazer agora. Né? Eu também tenho o projeto de ter um abrigo para cachorrinhos da rua. Também são aos milhares. E também já estou fazendo um pouquinho que eu posso. Tem vários irmãos aqui, eu contei, são 3, eles abrigam gato e cachorro. Você vai lá na casa dele, tem 10, 12 gatos. Um monte de cachorro, 9 cachorros. Então, eu também já fiz minha parte nessa parte de ajudar os cachorrinhos. Peguei o gato que ia ser jogado fora, fiz a cirurgiazinha de castrar, arrumei uma casa para o gato, sabe? Então, você ajudou só um gato e veio falar aqui para todo mundo? Ah, mas eu já me sinto um herói. Um gatinho que você ajudar, e tem uns irmãos que ajudam 5, 10, 15, 20 gatos aí. Sabe? Então, Deus está esperando de nós o que nós temos na mão. Não espera você ser milionário para você começar a ajudar. Senão, infelizmente, eu vou te dar a notícia, você vai morrer e não vai ajudar ninguém. Porque poucos de nós nos tornaremos milionários nessa vida. Só alguns aí, dá para contar com os dedos. Sabe? Então, mas não precisamos disso. A gente precisa do pouquinho que nós temos nas nossas mãos e levar até Jesus. Leva o que você tem para Deus. E Deus vai fazer a multiplicação. Não somos nós. Então, eu queria também falar uma coisa dessa passagem, que você vê, começou lá nos 12 apóstolos, eles tinham ido numa missão que Jesus deu, eles curaram, eles expulsaram demônios, eles ensinaram, eles batizaram. Aí eles voltam para Jesus para prestar o relatório. Jesus, nós fizemos o que o Senhor falou e deu certo. Salvamos pessoas, curamos pessoas, fizemos expulsão de demônios, e a gente queria contar tudo para o Senhor. Aí Jesus pega e fala assim, vamos fazer um retiro. Igual teve um da escola da Bíblia esses tempos aí, né? Maravilhoso, é um tempo de refrigério, de reabastecer a sua bateria espiritual. Então Jesus fala, pega o barco, vamos para um lugar deserto. E os apóstolos falam, nossa, uma tarde inteirinha com Jesus, sabe lá os milagres que ele vai fazer para nós? Fazer uma coroa de ouro para cada um de nós, um manto reluzente, sei lá o que eles pensaram, né? Então nós vamos passar uma tarde especial com Jesus para ele nos recompensar. E parece que Jesus já estava até parando de chamar eles discípulos, começou a chamar eles de apóstolos, porque eles estavam agora trabalhando com o poder de Deus nas mãos dele. Pegaram o barquinho, e eu uma vez andei num barquinho desses, bem simplesinho, lá na Bahia, um barquinho bem pobrezinho, a gente pagou quanto? R$150 para aquele passeio, né? E era um barquinho lerdo, lento, te dá sono, aquele sol. Eu penso, o barquinho dos apóstolos, com eles lá, devia ser esse barquinho lento, devagarinho, então demora para atravessar. Penso, talvez eles até tiraram uma soneca no trajeto para chegar lá. Quando eles chegaram, tinha uma multidão lá esperando. Retiro com Jesus, já era. Então, a recompensa já era. É como, eu pensei, que situação se compara a isso? Quando você, pai, avô, alguma coisa assim, fala assim, para o menino, né, a menininha, o papai vai levar você no shopping, nós vamos tomar sorvete, passar na loja de brinquedo, vai ser uma tarde sensacional. Aí na hora de sair, você fala para a criança assim, papai vai ter que trabalhar, tá? Não vai dar para a gente ir hoje. Então você pode imaginar o bico dos apóstolos. Chegou aquela multidão lá, que não foi convidada para o retiro, mas eles estavam lá, carentes, com seus doentes, a gente sabe por causa do texto, famintos, né? 5 a 10 mil estômagos roncando de fome, vieram lá pela beira da praia, encontraram Jesus, e Jesus, os apóstolos falaram, ele vai soltar uma matilha de cães ferozes, botar essa multidão para correr, né? Ou fazer uma tempestade de areia. E Jesus, o texto fala,
recebeu eles como se fosse a turma de ovelhas, como que chama? Um rebanho de ovelhas sem pastor. Essa semana eu vi uma foto de umas ovelhinhas perdidas assim, ó. Ovelhinha, ela é muito frágil. Elas conseguem se machucar, até entre elas mesmo, elas dão cabeçada uma na outra, aí machuca, aí vem a mosca varejeira, ela fica doente, ela não sabe achar água, ela não sabe achar comida, ela não tem orientação, elas são igual nós, assim, sabe, sem Jesus, perdidos. Então, quando Jesus viu, olhou para aquelas pessoas e o coração dele encheu de compaixão, e dos apóstolos encheu de ódio, de frustração. Então, pessoal, parece que a mensagem dessa passagem dizia, quando você vê o pessoal com carentes, não pensa assim, ó, ele está aí porque não estudou, está nessa situação porque não trabalha, não é inteligente, sei lá. Pensa assim, ó, são as ovelhinhas perdidas. Esse é o papel da gente, não é o de julgar, não é o de saber se a pessoa não estudou, não se esforçou, não é problema nosso. O problema nosso, que é o problema da igreja, é ajudar o mundo a melhorar um pouquinho. Esse é o nosso papel, é olhar para as pessoas como Jesus olhava, sempre pensando, são ovelhinhas sem pastor, carentes, necessitadas de ajuda. Estou falando que você vai resolver os problemas do mundo, mas você vai tentar fazer esse mundo ser um lugar um pouquinho melhor. Você quer oferecer alguma coisa no sinal? Ah, não, mas ele bebe, ele usa drogas. Tá, não dá dinheiro para ele comprar droga, mas carrega no carro ali, né, um lanchinho, alguma coisa assim, aí você vai estar ajudando. Então, o Senhor está trazendo dessa passagem tão importante, tão bonita para nós, muitas lições. Hoje o que a gente quer falar é isso, nós precisamos agir nas necessidades. E a gente se envolve em cada necessidade das pessoas que você nem imagina, né? Tem todo tipo de problemas nesse mundo, sobrando. Então, vai da nossa criatividade, da nossa fé, da nossa boa vontade em ajudar. Não em julgar, não em condenar, não em virar as costas, porque Deus já tem nos ajudado e nos abençoado ricamente. Então, é a nossa hora em servir, é a nossa hora em ajudar. Eu pensei de exemplos que acontecem aqui no dia a dia, né? A situação se apresenta e você se vira nos 30, porque você tem o Espírito Santo. Faz algumas poucas semanas, entrou uma moça, já tinha começado o culto. Então, o problema não é meu, né? Ela chegou, que bom que ela veio aqui, mas a minha filha cutucou, falou, pai, ela chegou sozinha. Está essa multidão já aí louvando, servindo, cantando, e ela chegou sozinha. Eu pensei, não é mais problema dos outros, é meu, né? Então, eu fui lá, falei para ela, bem-vinda, tudo bom? Você quer o copinho da ceia para você participar? É o que podia fazer, é o que estava nas minhas mãos. Eu não sei o que a minha filha queria que eu fizesse, tal. A menina estava sozinha. E ela depois foi apresentada aqui, uma irmã que veio de São Paulo, coisa assim. Mas você já imaginou aquela pessoa entrar e sair sem você ter perdido a oportunidade de falar, bem-vinda, que bom que você está aqui. E esse outro dia o irmão falando na pregação, é o trabalho de todos nós. E semana passada tinha um moço lá no fundo, lá, bem apresentável, tal, simpático, fui lá, dei um abraço nele, tal, tudo bem. Daí, de repente, a esposa dele veio e se batizou. Então, eu ia perder a oportunidade de me tornar mais próximo, amigo de alguém que é o próximo que nós vamos trazer para cá. Né? Você entende? Então, Deus passou para nós o trabalho do dia a dia, das oportunidades que vão aparecendo. A necessidade aparece, é você que vai lá, é você mesmo, está escalado para servir. O outro exemplo é os irmãos chamaram para fazer visitas. E eu sei quanto esse ministério é maravilhoso. Até na visita que eu fui, nós fomos na casa de uma família e a filha da irmã estava com um problema de saúde muito grave, autoimune. Aí nós, em volta da cama, oramos. Nossa, você se sente um apóstolo. Você se sente útil, parece que o que você faz vai durar para a eternidade. Só que eu vim, né? Então, aí até minha esposa ia vir, mas tinha muito trabalho lá e ela não pôde vir, mas eu vim. Quando eu cheguei, eu vim por essa rua que vem aqui, né? E eu olhei, tinha assim dezenas e dezenas de carros parados aí. Eu falei, puxa, nem precisava ter vindo, tem tanta gente, tanto irmão.
Eu podia estar lá ajudando minha esposa, mas já que eu vim, eu vou entrar. Aí eu entrei, né? E era uma aula especial, uma reunião aí desse órgão da prefeitura, não tinha nada a ver com a gente, aquele monte de carro. Aí eu cheguei, tinha tão pouquinhos irmãos para visita, e a gente coube tudo num carro só. E fomos, só tinha nós. Cadê você desse aí? Eu senti sua falta muito. Você entende? E os irmãos continuam uma vez por mês, junta aqui e vai fazer visitas. Às vezes vai só uma pessoa. Esse dia foi 2. Esse dia que eu vim, tinha 4, 2 famílias. Sabe? Então, as necessidades se apresentam. Tem tanta gente na congregação precisando de uma visita, de uma oração, de uma palavra amiga. Você chega lá. Eu sei que você não pode. Você não pode abraçar todo mundo, abraçar todos os problemas e fazer tudo. Você tem muita coisa de fazer na sua casa, tem que cuidar das crianças, tem que correr atrás de dinheiro. Todo mundo é assim. Mas o pouquinho que você tem, os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos que você tem que servir com eles. Até falam que o maior milagre desse milagre é o rapazinho, o adolescente, o jovem, ter levado o pãozinho dele. Porque jovem, adolescente, ele não dá o que ele tem para comer, não. Porque ele gasta muita energia. Então, a comida é dele e ninguém tasca. E esse rapazinho foi lá e deu os peixinhos dele, deu o lanche dele. Então, é brincadeira dos professores, né? Falar que o maior milagre é o menino doar. Mas você vê, esse menino, ele foi lá dependendo de Jesus. Ele foi lá preparado. Ele falou, se Jesus pregar de manhã até a noite, eu tenho comida para passar o dia inteiro lá ouvindo Jesus. Eu não vou para casa, não. E depois você imagina esse menino voltando para casa, em vez dos 5 peixinhos, 2 peixinhos, 5 pães, ele levou uma sacola. E toda a família dele pode ter se alimentado daquilo. E a mãe dele falou, não, você arrumou tanta comida, meu filho? Tão gostosa. É Jesus que fez e distribuiu para todos nós. E você já está fazendo muita coisa. Eu fiz uma pesquisazinha prática essa semana. Nós já ajudamos as pessoas com óculos, com alimentação, com casaco. Não agora, né? Porque casaco agora não é bem-vindo. Mas com luz, com energia, com habitação. Estava falando com esse pessoal maravilhoso do amor fraternal, né? Você não imagina o tanto que eles fazem continuamente. E você que faz, porque quando você oferta, você está patrocinando isso. Por muitos anos tem sido feito esse trabalho. Então, você faz. Mas essa passagem talvez está querendo dizer, esse é um trabalho que você faz indiretamente. Você doa e os irmãos vão lá com a sabedoria de Deus e ajudam as pessoas. Mas eu acredito que Deus está dizendo, você precisa servir diretamente. Você precisa dar os seus pãezinhos, dar o seu peixe, que você ia comer na hora do seu lanche. Participar, assim, com a sua pessoa. Você precisa estar envolvido. Como Jesus tem se envolvido e dado a própria vida dele para salvar você. Então, não desista de ajudar. Você vai falar, mas o mundo não tem jeito. Não tem, mas nós precisamos continuar confiando, acreditando e servindo. E servindo na necessidade que aparece, seja lá qual for ela. Essa semana, o João, caiu na escola, bateu a cabeça. Eu falei, o que eu posso fazer? O pouquinho que eu podia fazer, eu fui lá na casa deles e orei com aquela avó dele, com o olhão cheio d'água, e com a irmãzinha dele. E graças a Deus, ele é jovem, ele superou a tirada do coágulo, e o tio dele falando que ele está bem, e nós vamos continuar orando. Como precisamos continuar orando por outros irmãos também. Tem a nossa irmã bem-vinda, está vencendo um câncer pouco a pouco, graças a nossas orações. Sabe, então, é um pedido, Não quero botar mais carga nos seus ombros, mas se envolve no que você não está envolvido ainda. Se você não está envolvido em nada, escolhe uma coisa para você se envolver e dar da sua vida, do seu tempo, do seu amor. Vamos orar para continuarmos servindo nas necessidades que Deus vai apresentando. Obrigado, Deus querido, que o Senhor nos serviu com o seu Filho. Era o melhor que o Senhor tinha e o Senhor enviou para nos servir. E ele foi um servo. O Senhor tem um filho só e ele se tornou um servo para nos servir e nos salvar. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Ótima semana para você. Vamos com Deus.